Aí, galera, tranquilo, na boa. Novo livro, né? Indico. Afinal, bom, se eu trago para cá, é porque eu indico. A Máquina do Tempo, do Wells, um escritor inglês. Escrito em 1895, portanto, na virada de um século para o outro. Muito interessante, uma linguagem gostosa, bacana. Além de interessante, ele viaja para o futuro. Eu, pelo menos, quando eu pensava em Máquina do Tempo, eu pensava em passado. Mas não, esse vai para o futuro. Então é interessante porque de uma máquina, algo mecânico, analógico, né? Imagine esse relógio aqui, ó, antigo, com movimentos mecânicos dentro, pum, viajando para o futuro. Pois é, o Wells pensou assim, né? Até porque ele não tinha acesso a mais tecnologia do que isso. E o raciocínio do viajante no tempo, que é o personagem que faz a viagem, é simples. Ele diz: olha, todas as coisas duram no tempo, precisamos do tempo, né? Uma coisa que não dura, fica um segundo, menos que um segundo, desaparece do tempo, ela não existe. Então, nós trabalhamos, dizem, em 4 dimensões e não em 3. Todas as coisas são altura, largura, comprimento e tempo. Então são 4, não são 3 dimensões. E a minha máquina anda, portanto, na 4ª dimensão. Simples assim. Isso no primeiro capítulo. Também ele vai dizer, ora, todos somos viajantes do tempo. Ao nascer e ao morrer, estamos viajando no tempo. E ele diz, a questão simples é que eu levo 80 anos para chegar aos 80 anos. Mas e se eu andasse tão rápido, se eu me movesse na 4ª dimensão tão rápido, se em um segundo eu chegasse aos 80 anos, andasse 80 anos para frente, em um segundo, isso é uma viagem no tempo para o futuro, uma aceleração. Interessante, né? Apenas acelerar, porque todos somos viajantes. Outro elemento também interessante, que a máquina vai para o futuro, mas está sempre no mesmo lugar, ele está parado e tudo se movimenta em volta, porque é o tempo que está andando e a máquina está parada. Então, é bastante interessante. Então, o primeiro capítulo ele é um pouquinho mais denso, porque ele fala da ciência da época. De certa forma, ele vai fazer uma crítica ao pensamento da época, que se imaginava que as ciências, que as tecnologias necessariamente produziriam uma qualificação, uma melhoria, um desenvolvimento qualitativo para melhor na vida das pessoas. E ele vai criticar justamente isso. Qual é o tempo dele? É o tempo ali, finalzinho do século, portanto, uma revolução industrial já avançada, Londres virada em fábricas, né? E cada vez mais uma elite ficando rica, confortável, em mansões, em castelos, servida por serviçais, por as tecnologias possíveis da época. Então, para este grupo, a ciência é uma maravilha. Olha que coisa bacana. Todas as dificuldades desaparecendo, porque ela tem condições econômicas, condições sociais, ela tem serviçais, ela não precisa mais se estressar, porque as coisas estão melhorando. Logo, na cabeça delas, só há de melhorar. Por outro lado, por evidente, aos trabalhadores, os trabalhadores cada vez mais afundados nas minas de carvão, cada vez mais dentro de fábricas insalubres, cada vez mais com vidas extremamente difíceis, pobreza, trabalho por, por 12 horas, por 14 horas, enfim, pessoas trabalhando à exaustão. E também, bastante interessante, uma segregação.
né? Não há um convívio fraterno entre essas duas realidades, entre um lorde, né? Entre um burguês de estirpe, né? Com um trabalhador, uma trabalhadora, né, sofredora lá da fábrica, imagina, das minas, não há sequer trocas genéticas. Em determinado momento, ele dá uma comentada rapidinho, não há trocas genéticas. O que ele quer dizer? Né? Que essas classes, elas não têm filhos em comum, é muito raro, né? Então, há uma separação, inclusive, ele aponta, genética. Então, ele conhece, o Wells conhece a teoria do Darwin, do evolucionismo, ele conhece também a Karl Marx, o pensamento de Marx, e conhece as ciências da sua época. E são desses elementos que ele vai criar a, a sua grande metáfora, né? O seu romance. Pois bem, resumidamente, ele vai ao futuro e ele descobre coisas interessantes. Que a, os mais ricos, eles evoluem no sentido de eles vão tendo características especiais desenvolvidas. E o trabalhador também. Imagine, 8.000 anos, 8.000 e tanto. Né? Então, 8.000 anos para frente. O que ele percebe? Que os burgueses, que os ricos, devido às facilidades, eles vão desenvolvendo características físicas. Como diria Darwin, eles vão desenvolvendo. Mas desenvolvendo o quê? A fraqueza, porque eles não fazem esforços. Vão reduzindo a altura, porque eles não precisam sair, trabalhar, caçar. Vão, enfim, pela ausência de problemas para resolver, vão reduzindo a inteligência. Isso no ano 8.000 e tanto. A sociedade que nós conhecemos absolutamente não existe mais. É outra espécie daqui a 8.000 anos, oriunda da nossa, mas é outra coisa, né? Então, os burgueses e os ricos se tornam uma figura bonitinha, coisa mais fofinha, de 1,20 m, bobinhos, ingênuos, se tornam crianças para sempre. Coisa mais bonitinha. E o trabalhador? O trabalhador, por cada vez mais ir para as profundezas, seja das minas, seja das máquinas, e as máquinas e as fábricas acabam indo como o metrô, indo para o subsolo, eles se desenvolvem na escuridão. Então os Eloy são os bonitinhos e fofinhos. E bem diferente dos Morlocks, que são os descendentes, essa outra espécie, descendente dos trabalhadores, que, pelas características de viverem no subsolo, viverem no escuro, né, são horrendos, são adaptados à escuridão, os olhos brilham, tem garras nas mãos e são caçadores. Por que caçadores? Porque no subsolo acaba o alimento e eles têm que caçar. Os Eloy, não, comem frutas, sempre se jogando flores uns nos outros, saltitantes e felizes. Porém, sem inteligência, sem medo, inábeis. Não há problemas a resolver. Então, eles têm problemas cognitivos sérios. Os do subsolo também não são muito diferentes no sentido de capacidade intelectual, mas desenvolvem capacidades predadoras, porque precisam. São bem maiores do que 1,20 m, né? São assustadores e caçam à noite. Por quê? Porque se desenvolveram assim. E numa metáfora até que divertida, eles acabam, por serem carnívoros, saem para caçar à noite. E qual é o jantar? É óbvio que os Eloy, bonitinhos, os cheirosinhos, coisa mais fofinha, então eles à noite caçam e se alimentam. Então percebam uma grande metáfora, uma grande crítica à realidade
da sua época, ou seja, ele reconhece que há classes sociais na Inglaterra em que há trabalhadores que sofrem, que há empregadores com uma vida tranquila e, de certa forma, na Inglaterra, de 1895, os empregadores e os ricos predam o trabalhador, né? Predam e, portanto, têm uma vida tranquila, mas ao se desenvolverem cada vez mais de maneira tranquila, a própria natureza vai invertendo e eles, depredadores, passam a ser presas. Percebam, então, que há, como Darwin, um, uma adaptação das pessoas à natureza, ao seu jeito de viver a vida, né? Então, à medida que a sociedade transforma a natureza transforma a sociedade, transformando o ócio em problemas cognitivos e de fraqueza e de ingenuidade e uma vida absurdamente cruel no subsolo de outros faz com que desenvolvam capacidade predatória. Então, é, a crítica é bastante interessante. E a vida nesse mundo, no futuro, é muito bacana, né? Acima do solo já não há mais bibliotecas, não há mais livros, não há mais escolas, há apenas a, aquela espécie de criança feliz, correndo, brincando o tempo todo, dá a entender que o sexo é livre. Ele chega a lembrar do comunismo durante a sua percepção, porque tudo é de todos, eles dividem tudo, tanto que quando o viajante no tempo chega, eles dão alimento para o viajante, frutas, né? Dão flores, acolhem imediatamente, não tem medo, não tem a ideia de propriedade, né? Por outro lado, a empatia ela não é bem desenvolvida. Como é que se percebe isso? Porque tem um determinado momento que uma dessas criaturas, uma Eloy, cai na água e começa a se afogar, e o viajante no tempo corre lá e salva. Quem estava junto não se moveu para salvá-lo, ficou rindo, feliz, contente, né? E ele salva e, portanto, em gratidão, ela fica sempre junto dele, o tempo todo, ele se torna um protetor. E aqui é curioso, toca um tema, só toca um tema que é a Willa, né? Essa mocinha, essa espécie feminina intelectualmente deficiente comparada ao viajante no tempo, fica disponível para ele, desenvolve afeto para ele e ele desenvolve afeto por ela. E aqui toca, assim, poderia ter contato físico, alguém intelectualmente desenvolvido com alguém não desenvolvido intelectualmente, apenas toca, mas não desenvolve, né? Não desenvolve. Então é interessante. Outro ponto que ele toca é a capacidade de armar-se, porque em determinado momento ele vai entrar em conflito com os Morlocks, né? Vai entrar em conflito e ele procura armas para se defender e consegue um instrumento metálico, mas aí ele toma-se de raiva ao ser atacado, depois ele se acalma, toma-se de raiva e assim ele vai lutando com ele mesmo, com a consciência dele, se ele deve ou não agredir os agressores, porque ele tem consciência de que esses agressores nada mais são que naturais dali, né? E que são predadores, que portanto ao ser agredido abre-se aspas,
natural naquele ambiente. Então ele procura, em vários momentos, apesar da raiva, não sair matando aqueles indivíduos horrorosos, né, que vivem no subsolo. Então, é uma ironia forte a realidade social da época e tem ali várias reflexões. Dá para nós trazermos para a nossa realidade, porque nós também, né, estamos envolvidos com a ideia de riqueza e pobreza, empregadores e empregados, também estamos envolvidos no mundo em que alguns vivem à custa de outros e que, portanto, a reflexão ou a ironia, melhor dizendo, do Wells na Máquina do Tempo ainda é presente para nós. Então, eu indico este livro e espero que leiam assim, devagar, pensando, refletindo e procurando este contexto da época, o contexto sociológico e trazendo para a realidade, certo? Abraço e até a próxima.